Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa, aqui pela TV Atalaia, e vamos conversar agora. Atenção, você que é beneficiário do INSS, você que é aposentado, você que está preocupado com as mudanças que começaram antes mesmo da pandemia, nós estamos aqui com o advogado previdenciário Guilherme Teles, que vai nos trazer dicas importantes a respeito desta questão. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, Batalha. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, podendo conversar um pouco sobre previdência, esse assunto que é tão importante, sobretudo nesse momento de pandemia no Brasil. Certo. A primeira questão é: quais foram as principais mudanças no regime previdenciário nos últimos meses para cá? Bom, nós tivemos várias mudanças. Essas mudanças não começaram a ocorrer agora, em 2020, mas no final de 2019, onde nós tivemos uma reforma da Previdência. E, para nossa surpresa, a pandemia fez com que alguns temas na área previdenciária fossem acelerados. Nós tivemos, então, a necessidade real do fechamento das agências da Previdência Social. O INSS ficou trabalhando, está trabalhando ainda de maneira remota, e naturalmente isso fez com que a concessão de benefícios previdenciários fosse concedida de uma forma um pouco diferente daquilo que a gente vinha observando até o final do ano passado por causa da pandemia. Nós tivemos várias mudanças no que diz respeito a essa concessão dos benefícios, sobretudo o benefício do auxílio-doença, que pela primeira vez passou a ser concedido virtualmente, através de uma perícia indireta, e ainda continua assim até o retorno das perícias médicas nas agências da Previdência. Nós tivemos, dentro dos processos previdenciários, nas ações previdenciárias da Justiça Federal, nós tivemos então mudanças no que diz respeito à concessão de benefícios, a questão das perícias nos processos de benefícios por incapacidade, por exemplo, que houve uma certa demora para que a Justiça tomasse uma decisão de como seriam realizadas essas perícias, e naturalmente tudo isso tem causado uma série de impactos, porque o INSS tem muitos processos em análise, e as pessoas estão acompanhando esses processos administrativos, esses pedidos, esses requerimentos, através do número 135 da Previdência Social, que foi intensificado nesse período da pandemia, sobretudo através do aplicativo Meu INSS, que na verdade é uma agência virtual, uma plataforma que se torna uma agência virtual, onde quase todos os serviços do INSS estão disponibilizados ali. Então, as pessoas que estão pedindo os benefícios previdenciários, estão requerendo seus benefícios, têm que ficar bastante atentas às mudanças que o INSS está colocando nesse momento, mas tudo o que está acontecendo tem informação segura no site do INSS, e todos os segurados da Previdência devem fazer sua senha do Meu INSS, que é um procedimento bem simples, e para que aí possa então ter acesso às informações necessárias e os benefícios também. Doutor Guilherme, na condição de presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, os senhores têm recebido muitos questionamentos, muitas pessoas se sentindo prejudicadas ou mesmo assim meio perdidas em função dessas mudanças? Não, de um modo geral não, porque é claro que nos primeiros dias da pandemia, sobretudo no primeiro mês, não foi só aqui em Sergipe, no Brasil inteiro, nós ficamos meio sem saber o que aconteceria no mês seguinte. E agora nós estamos meio que normalizando essa situação, devido ao fato de nós não temos até agora uma vacina que traga garantia para que tudo volte à normalidade. Mas, de um modo geral, claro que os processos ali nos primeiros dias, a Justiça ficou dependendo de uma decisão, mas o Judiciário continua trabalhando normalmente. O que nós não temos nesse momento são as audiências, que devem ser retomadas, as audiências, falo na Justiça Federal, que é as ações contra o INSS, essas audiências deverão ser retomadas por videoconferência ou mesmo presencialmente, com alguns cuidados que merecem nesse momento. Mas, de um modo geral, as ações previdenciárias na Justiça Federal de Sergipe, elas continuam sendo abordadas normalmente. A diferença, claro, diz respeito principalmente à questão dos benefícios por incapacidade, auxílio-doença, por exemplo, em que as pessoas ficaram esperando uma decisão da Justiça para como se ia ser realizadas essas perícias aqui em Sergipe. Já temos alguns dias, até mais
que dias, já temos aí mais de um mês, na verdade, em que as perícias foram retomadas na Justiça Federal, sendo realizadas então nos consultórios dos médicos, consultórios particulares, dos médicos peritos que são nomeados pela Justiça Federal. Então, de um modo geral, nós não tivemos grandes problemas em relação a isso. Claro que entendemos que o primeiro mês da pandemia foi muito difícil para todos, mas a partir de agora a gente está começando a entrar em um certo ritmo, né, que a pandemia exige e que naturalmente nós, não só enquanto advogados, mas os próprios interessados no processo, as partes autoras desses processos, elas estão percebendo que os processos estão andando. Claro que a gente espera o quanto antes que a gente possa voltar à normalidade do que tinha antes. Um dos problemas mais chatos, podemos dizer assim, para quem recebe os benefícios da Previdência, para quem é aposentado, é a chamada prova de vida. Né? Essa semana mesmo eu estava em uma instituição bancária aqui e vi uma senhorinha de 93 anos, numa condição horrível para chegar até a penetrar no banco, né? Entrar no banco, passar por aquela catraca, toda essa inconveniência. Existe alguma novidade com relação a isso? Sim, em relação à prova de vida, nós sabemos que até o ano de 2019 era adotada aquela prova de vida presencial, onde os aposentados e pensionistas do INSS, eles se dirigiam até as agências bancárias e faziam a sua prova de vida, né? Com a pandemia, o INSS trouxe um projeto piloto que já deve ser implantado agora, nos próximos dias. Inicialmente, isso será feito com aproximadamente 500 mil beneficiários, segurados, pensionistas e aposentados do INSS, onde, através de uma selfie no próprio celular, no smartphone, isso será feito. Ou seja, utilizar a tecnologia em favor daquelas pessoas que literalmente são mais vulneráveis nesse momento, sobretudo no momento da pandemia. É porque é muito inconveniente e constrangedor também, né? Claro. Nós sabemos que tem a questão da fraude, isso existe, mas assim como tem a fraude, existe a lei para punir quem frauda. Que fraude, é então, nós temos que avançar nesse sentido. Eu acho que se a lei que pune aquele que vem a utilizar de fraude ou coisa parecida com esse objetivo, que seja devidamente punido, e assim será, mas a maioria das pessoas não agem com base na fraude. Então, que essas pessoas sejam beneficiadas, e nada melhor do que essas pessoas realizarem a sua prova de vida da sua própria residência, evitando a saída de casa até os bancos. Independentemente de pandemia, esse é um projeto que eu acho bem interessante. Certo. Eu não digo com o avanço maior, não, porque já existia essas ferramentas da internet, já existiam, não é? Home office, as reuniões online, as reuniões remotas, etc. e tal. E muita gente não fazia uso. Eu conheço muita gente que diz assim agora: rapaz, eu só usava meu celular para ligar para alguém e para receber chamada. Eu não sabia que tinham tantas ferramentas. Tem gente que não tinha computador em casa, passou a ter, né? Então, muitos benefícios advirão também agora na pós-pandemia. E no caso, para o beneficiário, para o trabalho do INSS, o senhor acredita que também nós teremos esses benefícios? Eu acredito sim, eu acredito, Batalha, inclusive que o INSS, nos últimos anos, o INSS já vinha reduzindo o quadro de servidores. O número de servidores aposentados do INSS é muito grande, a necessidade de concurso público também, mas a pandemia, ela acelerou um processo em que nós pensávamos que aconteceria daqui a muitos anos, ou pelo menos daqui a alguns anos, que é exatamente a utilização maciça, a utilização cada vez mais presente da tecnologia. Então, a plataforma Meu INSS, por exemplo, ela já existe há alguns anos, mas ela não era utilizada da forma que está sendo agora com a pandemia. E eu acredito que agora, com a pandemia, é uma tecnologia que não tem mais volta. Por quê? Há uma tendência natural que o INSS feche as agências. É ruim, porque não temos já tantas agências da Previdência assim no Brasil, mas há uma tendência natural que a utilização desses recursos tecnológicos, eles venham a melhorar esse ambiente de trabalho. É claro que nós temos aí um problema a ser resolvido, porque por mais que nós tenhamos tecnologia,
por trás da análise do procedimento há sempre um ser humano, não é um computador que está analisando documentos. Mas, então, nós temos que investir, eu digo nós, sobretudo o governo federal, tem que investir, quando se fala de INSS, não só na tecnologia, mas também em pessoas que possam, em servidores, que possam trabalhar com aquilo ali da melhor forma possível. Muito bem. Trouxemos no programa de hoje o professor e economista Josenito Oliveira, que trouxe informações importantíssimas para você, meu amigo, para você, minha amiga. Deixe a compulsividade de lado, porque quando a conta chegar, né, principalmente dos cartões, você irá ter muita dor de cabeça, vocês irão ter dor de cabeça. E o doutor Guilherme Teles trazendo informações importantes a respeito da Previdência, de modificações, de alterações, se vocês terão prejuízo ou não. E com ele, eu me despeço aqui do programa. Foi uma satisfação muito grande, viu, doutor Guilherme, recebê-lo aqui. Bom, Batalha, eu que agradeço a participação, espero ter contribuído aqui de alguma forma. E, naturalmente, eu acho que a gente tem que colocar bem isso na mente dos telespectadores, de todas as pessoas que lhe assistem, que o INSS ele tem que ser visto como ele é de fato, um seguro social. Então, fazer parte dessa estrutura do INSS é estar contribuindo para o INSS, para que você tenha direito aos benefícios previdenciários que vão muito além da aposentadoria. Quantos benefícios tão importantes, salário maternidade, auxílio doença, enfim, tantos benefícios importantes que os segurados da Previdência têm direito antes mesmo de se pensar em uma aposentadoria. Então é importante que as pessoas tenham conhecimento e que as pessoas busquem as informações nas plataformas, nos sites seguros, principalmente o site do INSS. Um abraço então, tá? E um bom domingo. Muito obrigado. Muito bem, chegamos ao final do programa Batalha na TV de hoje. Muito obrigado a todos. A TV Atalaia aqui, Organizações Walter Franco, com a melhor programação para você. No próximo domingo estaremos de volta com fé em Deus às 10h30. Um abraço e até lá.